Boa noite a todos. Sou Priscila Coller, do PK Cursos e Terapias, e hoje estamos dando continuidade ao nosso estudo do livro O Caminho da Autotransformação, de Eva Pierrakos. Hoje esperamos terminar o primeiro capítulo, que é O Caminho. O que é o caminho? Tá? Então, aqui dando continuidade no progresso no caminho. Na vida saudável de todo ser humano deve haver troca, o dar e o receber. Então, isso é muito importante, realmente, não é? Quando nós só damos, e não recebemos ou nem aceitamos receber, isso significa que existe um desequilíbrio a ser tratado, a ser observado, né? Então, conforme nós vamos dando os nossos passos na nossa vida, e nós percebemos alguma resistência, ou só querer dar, né? Isso é importante que a gente fique atento, porque com certeza existe algo dentro de nós que precisa ser visto. E quanto mais a gente não vê, mais isso se torna forte dentro de nós. E mais isso vai nos causando desequilíbrio, tá? O dar e o receber faz parte da saúde do ser, tanto psíquica quanto física. Inclusive, até na constelação familiar, nós falamos muito desse dar e receber, né? É necessário esse dar e receber. E quando eu falo isso, eu não estou só falando pensando em coisas boas, certo? Esse negócio de dar coisas boas, receber coisas ruins, daí continua dando coisas boas, recebe coisas ruins, que é muito frequente aqui na nossa sociedade. Nós aprendemos isso no decorrer das nossas vidas, inclusive dentro até das religiões nós aprendemos isso como sendo uma atitude nobre, né? Só que essa atitude nobre, na verdade, de nobre ela não tem nada. Ela esconde algo que existe dentro de nós. Não existe nobreza nesse ato, né? Aquilo que a gente fica dando e ao receber em troca nos machuca, nos magoa, nos faz mal, nos prejudica, e a gente continua ofertando para aquele que nos faz mal, isso não tem equilíbrio. É uma das nossas ilusões, na verdade. Todo ser humano precisa de reconhecimento pelo que faz, mas sem que haja dependência. Então, ele traz aqui o reconhecimento, né? Nós podemos entender de uma forma equivocada que o querer reconhecimento, muitas vezes, é dar algo esperando sempre em troca. Mas, na verdade, esse reconhecimento faz parte do ser humano. O ser humano, quando ele está atuando na vida dele, ele quer ser visto pelas pessoas, pelos iguais, né, pelos pares na sua sociedade, onde ele convive. Ele precisa de ter esse olhar. Nós não somos seres solitários, nós somos seres gregários, né? Nós estamos sempre em conjunto. Nós não fomos feitos mesmo para viver em completa solidão. E quando nós estamos no mundo de relação. E quando nós estamos no mundo de relação, realmente o que a gente faz é para que a gente também esteja junto com esses pares na sociedade. E quando a gente não é visto, isso nos causa desequilíbrio. Na constelação, nós também falamos sobre isso, o não ser visto. Isso é muito frequente nas constelações familiares. Tanto que nós temos frases de solução que são usadas, que são, eu vejo você. Essa é uma das frases de solução
que nós temos na constelação familiar e que é muito famosa, muito conhecida. Então, vejam só a importância desse reconhecimento. Esse reconhecimento nada mais é do que o eu vejo você. E esse reconhecimento não pode ser só para o outro, e não pode ser só do outro para nós. Precisa ser de nós para nós mesmos também. Quando nós só damos e não recebemos, nós não estamos nos vendo. Quando nós não vemos as nossas sombras, nós não estamos nos vendo, nós não estamos nos reconhecendo. E quando nós não nos reconhecemos, existe uma revolução dentro de nós, em nível de inconsciente. E isso acaba vindo para o externo, acaba se manifestando na nossa vida de relação. Nós nos projetamos nos outros muitas vezes porque nós mesmos não olhamos para nós. Então, olha só a importância desse ver, né? Desse ser visto pelo outro, mas ser visto também por nós mesmos em relação a nós, né? E isso tudo vai fazer com que a gente tenha um equilíbrio, quando essas necessidades nossas de ser humano vão sendo satisfeitas, né, de uma forma equilibrada e saudável. Muitas vezes, na busca de reconhecimento, a pessoa acaba sacrificando a sua integridade. Olha só, isso acontece todo o tempo, todo dia, com muitas e muitas pessoas, né? As pessoas deixam de ser quem elas são, deixam de fazer para elas mesmas, para fazerem para os outros, acham que estão sendo caridosas, e, na verdade, o que elas querem é serem vistas. Então, é muito importante que nós observemos essas nossas partes internas, né? Porque senão nós vamos acabar fazendo caridade achando que a gente está sendo bom e, na verdade, o que a gente quer é ser visto. E é uma ilusão, né? É o mundo das ilusões, na verdade. Então, quando a gente entra nesse caminho, esse caminho proposto aqui pelo guia, nós estamos nesse caminho de desconstrução total, onde as nossas ilusões, elas vão começar a ser desconstruídas. As nossas crenças limitantes que a gente carrega desde que a gente era pequeno, como a gente estudou aqui nas aulas anteriores, aquilo que a gente vai aprendendo desde a nossa infância e que vai construindo a nossa personalidade. Então, isso tudo é carregado de muitas crenças, e crenças que nem eram nossas, foram crenças de outras pessoas que também receberam crenças de outras, né, lá dos antepassados, e foi se caminhando, né, de geração em geração. Então, chega um momento, em certa parte da nossa vida, que nós vamos ser convidados a olhar para essas nossas partes que a gente não quer ver. Por quê? Porque essas partes, elas justamente nos denunciam. E se a gente quer ser visto, como que a gente vai permitir que essas partes nossas venham à tona? Não é? E arrisquem que a gente não seja vista por conta delas. Então, realmente, o autoconhecimento, ele é um caminho de muita coragem. E por isso que ele dói. Ele dói. Porque nós também carregamos o medo do que vai acontecer, se a gente caminhar de acordo com aquilo que a gente sente, né? Desta forma, o eu verdadeiro acaba sendo traído e a frustração vem quando as expectativas não se concretizam. Então, a gente fica ali querendo mostrar para o mundo algo que não faz parte totalmente da gente, pode ser fracionado, né? Algumas coisas nossas, outras a gente coloca ali para deixar bonito. É como uma maquiagem, né?
a gente vai lá, passa uma maquiagem, e quando a gente fica sem a maquiagem, a gente não se gosta. Aí a gente quer pegar a maquiagem para cobrir aquilo que a gente acha que não é bom. É a mesma coisa que a gente faz com o nosso lado psíquico. A gente passa maquiagem nesse lado psíquico. E a gente não quer aceitar aquelas partes imperfeitas, que a gente acha que são imperfeitas, nossas. E aí a gente acaba tendo expectativas em relação aos outros, que os outros vão nos ver. Só que essas expectativas acabam sendo frustradas, né? E aí a gente entra em sofrimento. Com estas frustrações, muitos buscam a espiritualidade, o que pode ser uma fuga, pois a espiritualidade nunca está em contradição com a vida prática na Terra. Então, olha só a ilusão, né? A gente acha que a gente vai lá ser espiritualista, participar de uma religião, e agora a gente vai fazer a autorreforma, né? A reforma íntima, e agora a gente vai deixar de ser aquilo que a gente é. Como se fosse tão fácil assim, né? Como se fosse fácil virar uma chavinha assim, entrei para uma religião e agora eu vou virar essa chavinha, agora eu realmente sou uma pessoa maravilhosa agora eu estou transformada. Como se fosse assim, um passe de mágica, mas não é assim que funciona. Por quê? Esse caminho interno que a gente tem, ele já vem sendo trilhado desde que a gente nasceu. Não é tão simples assim. E a espiritualidade, como vai nos mostrar aqui o decorrer desse capítulo, ela vai comprovar de que para que a gente realmente entre em conexão com a espiritualidade verdadeira, nós precisamos estar desnudos dessas capas, dessas máscaras que a gente coloca para fazer de conta que a gente é legal, não é? Então, a espiritualidade real vai precisar desses aspectos que a gente quer esconder. O capítulo ele vai dizer isso, que se a gente não estiver em poder de todas as nossas partes, de todos os nossos aspectos, nós não vamos evoluir espiritualmente. Tanto que a vida, ela sempre nos alfineta. Vocês podem ver. Começamos numa religião, começamos num caminho espiritual, não é? E começam a vir as provas. E aí a gente fala, nossa, mas eu estou naquela religião, como eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Nossa, eu estou lá, eu faço tudo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço caridade. Por que eu estou passando por isso? E aí, de certa forma, às vezes vem até uma certa mágoa, né? Uma certa revolta. Por quê? Porque a gente acha que até estamos sendo injustiçados. Mas por quê que acontece isso? Porque não tem como fugir dos nossos aspectos sombrios. Eles vão se manifestar. A vida vai trazer situações, pessoas que vão nos confrontar. E quando a gente entrar em contato com essas situações, com essas pessoas, nós vamos ter que usar o que a gente tem aqui, ó, aqui dentro. E o que a gente tem aqui dentro? Algo que a gente escondeu e que a gente não quer ver. Aí as máscaras não são suficientes para lidarem com isso que a vida traz, que é desafiador. Por isso que é uma ilusão muito grande. A espiritualidade não foi feita para que a gente se reforme ou para que a gente se transforme. Não é a espiritualidade que faz isso. É o nosso trato com as nossas sombras. Aí a gente tem a espiritualidade para que a gente possa sentir tudo o que ela pode nos proporcionar. A espiritualidade pode nos proporcionar sensações internas, vivências, uma consciência que sem esse contato nosso pessoal
com essa parte íntima, nós não vamos conseguir. É como se entrar em contato com as sombras fosse uma verdadeira iniciação. Para eu passar para aquele patamar, eu vou precisar fazer essa iniciação interna, não é? E a vida aqui na Terra, ela propicia isso, ela nos dá essa possibilidade. Por isso que é muito ilusório quando a gente acha que a gente está aqui na Terra só para ser feliz. Quando a gente acha que a gente está aqui na Terra para não ter problema. Problema a gente vai ter o tempo todo. Porque nós estamos na escola Terra. Não tem como. Cada vez que a gente vence um desafio, vem outro, e vem outro, e vem outro, e vem outro. Por quê? Porque a gente precisa crescer e a escola é aqui. Então não faz o mínimo sentido, não é? A gente querer acabar com as nossas dificuldades. O que a gente precisa querer? Saber lidar com elas. Jung já dizia isso, que a terapia, a própria terapia, né, quando a pessoa vai lá para se descobrir, essa terapia, ela não serve para transformar você. Ela não vai tirar os problemas da sua vida. A terapia vai te ajudar a você a conhecer suas sombras, e conhecendo as suas sombras, você lida melhor com as dificuldades da vida. Conhecendo as suas sombras, você, numa tarefa espiritual, você aproveita realmente aquilo que a espiritualidade está te trazendo. Você para de esperar tanto da espiritualidade, para você viver com ela, o que é muito diferente. Você integra a espiritualidade. Você não fica esperando nada dela, você integra essa espiritualidade e você vive a espiritualidade. Então, esse é o verdadeiro equilíbrio que traz aqui o guia nesse livro, né? O que dá um peso insuportável a alguns fatos da vida são as crenças limitantes que são construídas ao longo dela. Então, o peso de uma questão na nossa vida vai depender das nossas crenças, de tudo aquilo que a gente aprendeu, porque com outra pessoa, o mesmo problema tem um outro peso. Então, isso fica provado que não é a coisa que é tão pesada, é como eu vejo aquilo que realmente confere um peso a ela. O medo é uma negação de outros sentimentos. Então, o medo não é o verdadeiro problema. O verdadeiro problema é o que causa o medo, aquilo que origina o medo. Quando o sentimento original é aceito e vivenciado, o nó se desfaz. Assim, nunca é o sentimento em si que é insuportável. É a sua atitude que pode torná-lo insuportável. É a forma como você age. As situações, elas podem ser muito cruéis, com certeza. Mas a forma como eu lido com ela, a forma como eu vejo essa situação, ela pode me mostrar um caminho ou um outro. Isso é indiscutível. Muito indiscutível. O medo dos seus sentimentos faz com que você se afaste deles. Assim você se separa da vida. Olha que forte essa frase. Porque a vida, ela é feita de tudo isso. Tudo isso que a gente quer negar, que a gente quer deixar lá longe. Essa é a vida. Esses sentimentos, essas emoções, os pensamentos, tudo isso mostra para a gente o que a gente precisa trabalhar, o que a gente precisa aprender, onde estão as nossas dificuldades, as nossas vulnerabilidades.
E imaginem que conhecer as vulnerabilidades e aceitá-las é um passo gigantesco em busca realmente da dissolução desse medo. Porque quando a gente caminha junto com as nossas dores, a gente conhece, a gente para de fugir, a gente vai parar de ter medo, não é? É preciso acolher todos os seus sentimentos, ser guiado por eles e assumir todas as responsabilidades, sem ficar culpando o que ou quem está no externo. Então, eu acolho os meus sentimentos, eu reconheço que meus sentimentos, minhas emoções, os pensamentos são meus. E eu que estou nutrindo eles, não é o outro. Porque não é eu que tenho que agir de acordo com o que eu conheço, com o que eu sou em relação ao externo. Porque o que está lá fora não vai mudar por minha causa. Não vai. Vai continuar sendo assim. Pessoas que estão fora de mim, que são outras pessoas, elas têm o jeito delas, elas não vão mudar por minha causa. Para que eu me sinta melhor. A única pessoa que pode mudar alguma coisa sou eu mesma. Eu só vou mudar isso quando eu entender que tudo aquilo que eu sinto é meu e que também esses sentimentos são formados, ficam dessa forma, né? Porque existem coisas dentro de mim. Se não está bom, é porque eu preciso trabalhar coisas dentro de mim. É a forma de eu ver a vida. É a forma como eu aprendi. Então, não adianta eu ficar jogando a culpa no outro, jogando a culpa no mundo, no governo, sei lá em quem. Não é? É absolutamente necessário que todos os aspectos do seu ser sejam aceitos e trabalhados. Então, aqui nós estamos trabalhando aqui a parte da liberação do eu espiritual, né? Então, todos os nossos aspectos, não só os bons, a gente não pode só ver os aspectos bons, né? A gente precisa ver todos os nossos aspectos, a gente precisa acolher todos eles, porque todos eles juntos, os bons e os negativos e os positivos, né? Eles fazem parte do que nós somos. Nenhum aspecto deve ser omitido ou encoberto, mesmo que contraste com outras partes mais desenvolvidas em você. Então, nós temos habilidades que nós já desenvolvemos, nós temos qualidades, muitas, aspectos muito positivos que já foram trabalhados, que já conseguiram até chegar num ponto muito legal, mas nós temos aqueles que ainda estão engatinhando. E nós precisamos entender isso e aceitar isso. Não adianta a gente esconder para que a gente seja aceito no mundo, não é? Seu eu espiritual não pode ser liberado se você não aprender a viver todos os seus sentimentos e se não aceitar cada parte do seu ser, por mais destrutiva que possa ser agora. Então, cada parte do meu ser, por mais destrutiva que ela seja, é parte de mim. Eu não posso simplesmente fazer de conta que ele não existe. Não tem como. É uma parte em mim que eu preciso acolher, que eu preciso trazer junto aqui agora, com as minhas partes que estão já resolvidinhas aqui, né? E tudo isso junto. Eu sou isso. Eu sou legal, tenho várias qualidades, mas eu também tenho isso. Isso daqui também faz parte de mim. Ainda não consegui resolver essa questão dentro de mim, mas estou caminhando para isso, estou em busca disso. Mas está aqui, ó. Inclusive é até mais honesto, né?
com quem a gente se relaciona, com todas as pessoas com quem a gente se relaciona, né. É muito mais honesto isso, porque quando eu me mostro por inteira, quando eu sou uma pessoa transparente, pelo menos daquilo que eu conheço de mim, né, que tem aquilo que eu não conheço também, né, não vejo, não consigo entender ainda, mas aquilo que eu posso já compreender, eu mostro para o mundo sem vergonha de nada, não é? Porque aí, se eu faço isso, eu estou sendo transparente e eu posso ser eu mesma, e isso é muito libertador. Quando as pessoas podem ver quem eu sou e podem decidir se elas querem ou não ficar comigo. Se elas querem continuar trilhando o caminho comigo. As pessoas precisam poder escolher. Quando a gente esconde, nós também não estamos dando direito para as pessoas que estão à nossa volta escolherem se elas querem ficar. Elas acabam sendo enganadas. Só que a gente não pensa sobre isso. A gente quer ser bom. E tá tudo bem, não é? Ser bom é tão incrível. Quem não quer ser bom, não é? Mas, se a gente for pensar com bastante carinho sobre isso, a gente vai perceber que nós não estamos sendo tão reais assim com as pessoas. E que quando elas não acabam não atingindo ali os objetivos que a gente quer, que a gente pensou, nós nem podemos ficar bravos com elas, porque elas não vão poder suprir as nossas necessidades, não é? A gente nem mostrou quem a gente era de verdade. Então, tudo isso é para a gente pensar e refletir muito mesmo, muito. Se você deixar aspectos seus encobertos, você perde parte da sua força. Essa é uma parte muito importante. Tudo que é nosso, que está jogado ali, que está escondido lá no fundo do baú, no nosso porão psíquico, tudo isso é força energética mesmo, é uma energia muito forte, é uma força. E quando a gente decide não olhar, fazer de conta que não existe, não querer esses aspectos para a gente, nós estamos deixando lá partes nossas. E nós não estamos completos, nós estamos com menos força. Por mais destrutivo, cruel e mal que possa ser cada aspecto de energia e consciência, é, ao mesmo tempo, belo e positivo em sua essência original. Então, não importa se seja cruel ou se não seja cruel, não importa. Todos esses aspectos, eles têm a sua beleza, eles têm o seu lado positivo, né? Então, se a gente trabalhar tudo isso, eles vão voltar para a sua essência original. Porque nós viemos de uma única fonte. Tudo que está em nós, como a gente também já estudou aqui nesse livro, faz parte, faz parte da energia do amor, né? É, só existe essa energia, a do amor. Então, esses aspectos que estão desorientados em nós, eles também provêm desse mesmo amor que os aspectos positivos. Então, se eu perco eles, eu perco parte de mim, que eu joguei fora. Para nós é muito mais inteligente, inclusive, a gente integrar tudo isso e realmente trabalhando isso e conseguindo integrar partes nossas, né? Aspectos nossos de personalidade que a gente julga que não são bons. Mas como eu posso equilibrar isso, né? Como eu posso equilibrar essa minha parte da minha personalidade que é desse jeito? O que eu posso fazer para melhorar isso, né? As distorções devem ser novamente transformadas em sua essência original, ou seja, a tendência de todas as partes nossas é estarem no caminho
dessa essência original, que é a essência do amor. Nos agarramos às ilusões de como as coisas são, de como elas deveriam ser, e de que não deveríamos ter certos problemas. Então, a gente fica ali, né? Achando ruim porque a gente tem certos problemas, que as coisas tinham que ser de um jeito, não podia ser do outro, ou seja, a gente não aceita as coisas como elas são, né? A gente questiona isso e fica na resistência, tá? Mas isso tudo é uma ilusão, porque as coisas são como são. E se eu quero mudar alguma coisa que está fora de mim, antes eu preciso mudar o que está dentro de mim. Não tem como. Como a gente já estuda em muitos estudos que a gente já fez, né? Em que a gente viu essa questão de que o que está lá fora, na verdade, é a cocriação do que está aqui dentro. Se fora de mim está tudo bagunçado, eu vejo bagunçado, eu vejo com um caos, né? É que o caos está dentro de mim. Porque as coisas podem até estar bagunçadas, mas se dentro de mim não está bagunçado, para mim essa bagunça aqui fora está tudo bem. Eu sei porque a bagunça está ali. Eu posso até querer arrumar esse externo, porque eu acho que chegou a hora. Mas quando eu me incomodo muito com aquilo, é porque aquilo está dentro de mim. E ali fora está refletindo como um espelho. Então, não é porque o mundo está do jeito que está, né, que eu vou ver esse mundo como um caos completo. Eu posso ver o mundo como um caos completo, porque dentro de mim tem um caos completo. Agora, se eu estou tranquila aqui, eu vou olhar para o mundo e vou ver com outros olhos esse mundo. Talvez eu veja como um mundo que, olha, esse mundo ele está em construção, ó, ele está essa aparente bagunça é para que tudo entre nos eixos e vá se ajeitando. Então, olha só a diferença de visão, né? Então, aquilo que o mundo está me mostrando está conversando comigo de um jeito, uma outra pessoa está conversando de outro jeito. Tudo isso é apenas uma grande ilusão que aliena a nossa essência espiritual. Aliena como? Deixa a gente longe dessa essência espiritual. Deixa a gente sem essa consciência, nos deixa dormindo, na verdade, e não despertos. A vida é permeada pelo espírito. Essa é a próxima parte aqui. Quando o caminho se abre, a partir do seu interior, você passa a experimentar seu próprio potencial de ser, sua própria divindade. Então, nós temos uma divindade dentro de nós. Nós fazemos parte dessa divindade que é Deus. Então, essa divindade está dentro de nós. Quando a gente passa a integrar todos os nossos aspectos, e a nossa mente passa a seguir esse guia que agora é a nossa essência, nós estamos partindo de dentro para fora. A nossa mente vai trabalhar para esse novo propósito. Então, nós experimentamos a vida de uma maneira muito mais completa, muito mais íntegra. Você passa a sentir seu potencial para o prazer e para a segurança. A consciência de si mesmo e dos outros, e, portanto, seu poder infinitamente maior de se relacionar com os outros, compreendê-los e ficar com eles sem temê-los.